Quando nós lemos o Salmo 58, eu gostaria de chamar esse salmo de o Salmo da Indignação. Existe vários tipos de sentimento ligados à ira, né? Existe a raiva, a cólera, existe a ira justa, que é a indignação por causa de uma injustiça. E este salmo de Davi, para ser bem sincero, eu não sei como é que ele cantava isso, né? Mas depois que você ouviu rap na vida, você pode imaginar qualquer negócio, né? Então, ele começa a falar sobre a indignação por uma coisa justa. Que coisa justa? Não é meramente uma maldade feita contra alguém por acidente. Não, é aquela pessoa que ela maquina o mal, ela pensa a maldade. Então, quando Davi expressa sua indignação, ele realmente está querendo assim acabar com aquele tipo de gente. E naquela época, eles tinham literalmente a liberdade para fazer isso, tanto que na lei mandava extirpar a pessoa da face dos viventes, né? Então, ele diante desse tipo de maldade, Davi manifesta a sua indignação. E ele então começa dizendo o seguinte: falais verdadeiramente em justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Ele está aqui questionando, né? Vocês são juízes, vocês estão fazendo justiça? Longe disso. Antes, no íntimo, engendrais iniquidade. A iniquidade vem da maldade intencional. Distribuís na terra a violência de vossas mãos. Ou seja, a violência deliberada. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Ele está dizendo assim: isso aqui vem lá do ventre, né? Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Olha a loucura, né? Ou seja, é o engano deliberado. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente, ou seja, o veneno da serpente. São como víbora surda que tapa os ouvidos. E aqui tem uma figura muito interessante, né? Que ele fala assim: é como a víbora, um tipo de serpente, né? Que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, né? Porque lá no Oriente é muito comum, né, ter pessoas que encantam, encantadores de serpente, né? Que segundo a tradição, depois que a serpente está encantada, né, hipnotizada, vamos colocar assim, se ela morder, ela não injeta o veneno, né? Então ele fala assim: por mais que o encantador seja fácil, ela tapa o ouvido. Ou seja, são pessoas que não querem ouvir, são pessoas que não têm interesse em saber a verdade, não querem nada com a verdade, eles já optaram pela maldade. E aí Davi dá uma palavra assim, muito pesada, baseada nessa indignação. Ele fala assim: ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca os queixais aos leões, né? Ele está dizendo o seguinte, né? Porque essas pessoas, elas devoram, elas vão para destruir. Ele está falando assim: quebra os dentes na boca, quebra o queixo, né? Quebra isso daí, né? Desapareçam como água que se escoa, né? Aquela água que vai embora. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas, ou seja, quebradas, né? Que as flechas deles sejam aniquiladas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, e com o aborto de mulher não vejam nunca o sol. Ou seja, né? Jesus falou a respeito de um camarada: seria melhor que aquele sujeito não tivesse nascido. Pensa. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, ou seja, né? O fogo nem faz nenhum efeito. Tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrematados como por um redemoinho. Ou seja, foi, né? Que eles não tenham durabilidade. E ele fala assim, ele encerra esse salmo dizendo assim:
alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banharás os pés no sangue do ímpio. Ele está falando de guerra, né? Que a guerra derrama tanto sangue assim, o cara vai pisando, está pisando em sangue. Você fala, nossa, Davi era um homem sanguinário, né? Mas ele está falando de um tempo onde o pessoal ia para a guerra e destruía o ímpio mesmo com vontade, né? Aí ele fala assim, então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. É óbvio que nós não estamos nesse tempo onde a gente toma vingança pelas próprias mãos, né? Até porque na época em que isso valia, tirando os tempos de guerra, era olho por olho, dente por dente, ou seja, ninguém podia ir além da ofensa, né? Então, se uma pessoa ia lá arrancava o dente, ele não podia lá arrancar a boca da pessoa inteira, né? No máximo um dente, se fosse um dedo, pagaria com o seu próprio dedo. Então, mesmo lá já havia um senso de justiça, tá? Mas nós estamos num tempo hoje chamado tempo da graça, e no tempo da misericórdia divina é como se Deus falasse assim, olha, eu vou deixar vocês fazerem a maldade do jeito que vocês quiserem, porque quando eu me vingar, e está escrito, né? A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. A Bíblia diz para a gente não se vingar, a nós nos vingarmos a nós mesmos, para deixar a vingança na mão de Deus, porque horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então Deus é justo. Então Davi, quando ele fala isso, ele manifesta indignação. Então para nós, muitas vezes, a nossa vontade é falar como Davi fala a verdade. Mas Deus, para manifestar a sua misericórdia, a sua glória, e para que no dia do juízo essas pessoas não tenham nada para alegar, ao contrário, quando elas tentarem se justificar, Deus vai dizer, os ímpios afrontaram, torturaram, mataram o justo. Então agora vocês vão receber a recompensa. Não é que as pessoas vão pagar o que elas fizeram, porque não há pagamento. Eles vão receber a recompensa. Optaram pela maldade, optaram por fazer o mal, vão receber o mal para sempre. É isso que está escrito. Então confia. Deus não fecha os olhos. Deus não tem os olhos fechados. Deus não tem ouvidos para não ouvir. Ele não tem mão que não age. Ele não tem pé que fica plantado. Ele é Deus. Ele está agindo. Às vezes a gente não vê, mas a vingança vem dele. Então acalma seu coração. Não permita que a sua ira faça você pecar. Confia no Deus Todo-Poderoso. Há um Deus justo que julga.